fazendo igual o mundo está caminhando. A igreja é a essência do Cordeiro de Deus aqui na terra. Ela perde a sua razão de existir aqui, porque a igreja só está aqui porque ela é duas coisas principalmente. Em primeiro lugar, ela é a luz do mundo, e o mundo está em trevas. O mundo precisa da luz. Você é a luz que Deus colocou aqui. Em segundo lugar, esse mundo está podre, e para o mundo podre a igreja se apresenta como sal. E no dia que a igreja sair daqui já era. Mas enquanto você estiver aqui, esse lugar aqui não é de Satanás, esse lugar aqui não é do capeta, esse lugar aqui pertence a Jesus de Nazaré, porque onde você colocar o pé, a terra tem que ser santa, meu amor de Deus. Aleluia. Mas eu quero ilustrar a palavra fazendo a diferença, e eu quero trazer um tema, dentro desse tema, viu, pastor Natália, fazendo a diferença do cativeiro. Quero que os irmãos prestem muita atenção, principalmente nessa parte inicial. Nós, pregadores assembleianos, temos uma ênfase muito grande. A gente quer que o povo dê glórias a Deus a qualquer custo. E muitas vezes a pessoa sai do templo, sai do culto, não sabe por que deu glórias a Deus. Eu quero que você dê glórias a Deus depois que você souber por que você está dando glórias a Deus. Amém? Mas a palavra de Deus que eu quero trazer um tema nessa noite é fazendo a diferença no cativeiro. Já alerta aos irmãos que fazer a diferença lá na sua casa, lá no seu trabalho, fazer a diferença na igreja não vale. Fazer a diferença, e a diferença ela só é benéfica, positiva, ela só será visível, ela só será contemplada se você fizer a diferença em condições adversas. E dentro das condições adversas nós podemos destacar, fazer a diferença no cativeiro. Amém? É essa a diferença que eu quero que você entenda nesta noite. E para ilustrar essa palavra, eu trago aqui dentro do livro do profeta Daniel a história de 4 jovens. Veja que eu não estou falando aqui de pessoas com uma experiência de vida, pessoas que já tinham caminhado. Estou falando de 4 jovens, possivelmente de uma idade entre 14, de 15, 16 a 17 anos. Portanto, seriam jovens mesmo ainda na sua adolescência. Mas esses 4 jovens, conforme nós veremos, foram jovens que propuseram no coração algo especial. Eles queriam ser diferentes, não diferentes na casa, não diferentes na vizinhança. Eles propuseram no coração ser diferentes em meio ao cativeiro. Nós observamos em primeiro lugar, e aí começamos aqui fazendo uma narrativa histórica para que você possa compreender a palavra de Deus nessa noite. Queridos irmãos, vejam a mesma coisa. Deus nunca prega surpresa. A pessoa, o servo, o homem, a mulher nunca é pega de surpresa diante de Deus. Deus sempre avisa aquilo que vai fazer. Deus sempre comunica os seus propósitos, os seus juízos. Alguém pode pecar, vai pecar porque quer, porque Deus avisa: sai do pecado, fuja do pecado, sai da iniquidade, fuja da iniquidade. Alguém vai pecar, não vai dizer porque não foi avisado por Deus, porque Deus sempre avisa. Se alguém está frio, tem um profeta de Deus que Deus vai usar e vai dizer para você: meu filho, busca mais, ora mais, consagra mais, jejua mais, do jeito que está não está bom, de forma que Deus sempre dá um aviso. Eu tenho certeza nessa noite que você já recebeu avisos de Deus, mas avisos ainda virão, porque o dia do arrebatamento já está chegando, e a igreja tem que estar em pé para esse grandioso dia. Quem está em pé, glorifica o nome do Senhor Jeová. Aleluia. E aí, quando o povo de Judá, já não estou falando mais do povo de Israel, eu estou falando do povo de Judá, porque devo recordar aos irmãos que a nação de Israel ela era formada por 12 tribos. No entanto, 2 tribos ao sul formaram o reino de Judá, e 10 tribos ao norte formaram o reino de Israel. O reino de Israel já tinha sido derrotado no momento em que nós lemos esse versículo, dentro desse contexto, no tempo do profeta Daniel. O reino de Israel já tinha sido derrotado pela Síria. Restava agora apenas 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E Deus ele comunicou, mandou profetas. Um dos últimos profetas que Deus enviou foi o profeta Jeremias. Jeremias profetizou, Jeremias anunciou pelas madrugadas, Jeremias anunciou de todo jeito, até mesmo dentro do calabouço. Jeremias ele não se calou, ele continuou sendo uma palavra de Deus aos ouvidos do povo de
muralhas com largura estupenda para os padrões mesmo nos dias atuais. Segundo os historiadores, sobre as muralhas de Babilônia passavam carruagens, carros. O rei Nabucodonosor, apaixonado por a sua mulher, então ele manda fazer aquilo que ficou conhecido na história como os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A Babilônia então era uma cidade invencível para a época, e Deus chama Nabucodonosor e usa Nabucodonosor como uma vara corretiva. Para quê, pastor? Para limpar. Para quê, pastor? Para tirar, extirpar a idolatria do meio do povo de Judá. E aí a história diz, e a Bíblia também narra, eu não estou falando aqui nada que não está escrito na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Não estamos inventando absolutamente nada, mas a Bíblia fala de uma cidade chamada Carquemes. Essa cidade, ela ficava como um posto avançado de um dos grandes impérios da época. Eu quero que você preste atenção. O grande império da época estava dominando, era o Egito. E sobre aquela cidade que era estrategicamente localizada em um local que daria para se conquistar, a partir dali o Egito conquistou a Síria, a partir dali conquistou Judá, a partir dali conquistou outros povos que ficavam ali naquela região. E o rei Nabucodonosor então, ele queria conquistar o Egito, mas antes tinha que passar por aquela cidade. E a história nos diz que no ano 605 antes de Cristo, aquela cidade ela foi dominada por Nabucodonosor, e a partir dali Nabucodonosor então ele se dirige até Jerusalém, e mais ou menos nesse mesmo ano ele conquista a cidade de Jerusalém e leva 10.000 judeus para a cidade de Babilônia. Mas quem eram esses judeus? Eu quero que você preste atenção. Não era qualquer pessoa, não era qualquer gente que Nabucodonosor ele estava levando para a Babilônia. A história diz que eram os nomes, era o melhor que havia na terra. Nabucodonosor, ele representa Satanás. Satanás não olha para aquele que não vale nada. Satanás não olha para aquele que anda de cabeça baixa. Satanás não olha para aquele que não age. Satanás não olha para aquele que não trabalha. Satanás não olha para aquele que não dá glórias a Deus, que aleluia. Satanás não olha para aquele que não vive em santidade. Satanás, ele quer derrubar, ele quer destruir aqueles que servem a Deus, mas servem a Ele em espírito e em verdade. Levanta a sua mão comigo, meu Deus. Levanta, não abaixa não, irmão. Não abaixa não, não abaixa não, não abaixa não, não abaixa não. Onde estão os crentes cheios do Espírito Santo de Deus? Vai dar glórias a Deus. Dá glórias a Deus aí. Eu tenho uma palavra para você, Deus, que Satanás ele quer te derrubar, mesmo que ele queira te derrotar. A glória de Deus está aqui nesse lugar. Ele não vai conseguir não, ele não vai conseguir não. Exalte o nome do Senhor aí, aleluia. Quem quer continuar ouvindo a palavra de Deus aí? Quer continuar?